não fica nervoso, não rifa a bola, vai esfriando o jogo e trazendo o jogo para o que interessava a ele. Claro, sempre há algum risco de alguma jogada ou outra, mas ele consegue ter a tranquilidade e a força mental para conquistar um resultado acima até do que eu imagino fosse o próprio planejamento. Acho que o planejamento era não perder, ou no máximo perder de pouco para decidir em casa. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar o que a imprensa falou nesse pós-jogo. Muitos elogios ao Timão que sai lá do Allianz Parque, né, que é o estádio do Palmeiras, e consegue um resultado espetacular, vence fora de casa, joga por um empate na Neoquímica Arena, se empatar já leva o título de campeão paulista. Isso é espetacular, tendo em vista que a expectativa era um empate, né? Perder até por um ali seria algo aceitável e compreensível, acredito eu, porque o Palmeiras é muito forte nos seus domínios. Porém, o Timão foi lá e conseguiu vencer com um gol muito bonito do Yuri Alberto, levou, invadiu, cortou, bateu no canto. O Timão vence 1 para o Corinthians, 0 para o Palmeiras. Na volta, um empate simples já dá o título ao Timão, e foi isso que a imprensa ressaltou e também elogiou demais o esquema tático montado pelo técnico Ramon Dias. O link da ESPN estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-lo na íntegra. Xinhas ao Corinthians, 6-4. 6-4. Então tem um favoritismo. Tem um boa favoritismo. distribuição. Isso. E para vocês, o Pato? Tudo bem, Will? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Eu tô nessa mesma proporção do prof, e para mim é uma inversão. Antes da bola rolar, para mim era 60-40 para o Palmeiras. Tivesse terminado empatado o jogo de hoje, trabalharia no 50-50 para a semana que vem, para daqui a 10 dias. Tendo o Corinthians vencido por um gol de diferença, 60-40 Corinthians. Acho que é uma inversão nesse momento do que era o prognóstico de favoritismo antes da bola rolar. E o mando que é importante considerar também. Então, né? Hoje o mandante não ganhou, evidentemente. Sim, mas o Corinthians é um mandante. O Corinthians tem feito mais diferença do seu mando até do que o Palmeiras. Nem não vi. Deixa o Abel ouvir isso. Não vi estatisticamente, mas assim, tem a impressão que o Corinthians responde melhor ao jogo dentro de casa, embora hoje tenha respondido bem ao jogo fora de casa. Acho curioso como o Ramon Dias, a sua comissão, o seu trabalho, tem conseguido dar respostas nos momentos mais críticos, né? Então, no ano passado, quando o Corinthians cai para o Racing, o jogo seguinte era o Palmeiras. Ou ele ganhava ou ele estava fora. Jogou bem e ganhou do Palmeiras em casa. Esse ano, depois da primeira derrota para o Barcelona, era o Santos. E se discutia, olha, será que o Ramon comanda o Corinthians no outro jogo contra o Barcelona? Se tomar outra pancada contra o Santos, cai. Ganhou do Santos. E agora, de novo, o Campeonato Paulista era o termômetro para a permanência do Ramon Dias. O Campeonato Paulista não acabou, mas no primeiro jogo ele vence logo depois de uma eliminação para o Barcelona. Acho que o Corinthians fez hoje quase tudo muito bem. O que o Corinthians não conseguiu fazer bem hoje foi contra-atacar. O gol foi o único contra-ataque de fato bem puxado pelo Corinthians. A gente vai falar sobre as nuances do jogo. Mas o Corinthians conseguiu estabilizar o Palmeiras em quase todos os seus principais pontos. Por que eu digo quase todos? Porque o Estevão ainda assim fez um bom jogo. O Angileri fez um ótimo jogo. Mas mesmo você fazendo um ótimo jogo, o Estevão vai passar por você algumas vezes, né? O Estevão fez um bom jogo em algumas das vezes que conseguiu passar e foi, de fato, o jogador mais perigoso do Palmeiras. Mas o Corinthians marcou bem, se comportou bem, conseguiu controlar o Palmeiras mais no primeiro do que no segundo tempo. Faltou conseguir contra-atacar melhor mais vezes, mas na vez que de fato chegou, fez o gol da vitória, uma vitória justa pelo que foi o jogo. Terminasse 0-0, seria justo também. Se alguém tivesse que vencer, pelo que foi o duelo estratégico, o Corinthians, para mim, mereceu vencer mais do que o Palmeiras. Eugênio, eu ia passar para você, ia deixar o Birner por último, só que na hora que os dois colocaram 6-4 de favoritismo para o Corinthians... Ele se manifestou aqui. Ele quer mais. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Conservadores. É mesmo? 6-4 é pouco o nível de favoritismo para o Corinthians agora, Birner? Tudo bem, William? Tudo bem, Boa você? noite a vocês, o PAC, professor Celso Zelt, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Não, acho que está bem... Tá de bom tamanho. Então por que eles são conservadores? Está provocando os colegas. É só isso. Aí na hora H, né? Pensei que ia falar um 7-3, um 8-2. Não, assim. não, de jeito nenhum. Mas tem algumas coisas que precisam mudar. Porque, eu só estou dando 6-4 porque é o Palmeiras do Abel. Mas o Palmeiras do Abel não fez ainda um grande jogo em partidas relevantes esse ano. O Palmeiras do Abel falhou nas partidas decisivas no ano passado, ou pelo menos em grande parte delas. Isso teria mudado se houvesse a virada contra o Botafogo na Libertadores, mas o Palmeiras do Abel
me chama muita atenção porque ele ainda tenta se encontrar. Parece que quando você olha o time buscando soluções de jogo, vocês falavam dos excessos de cruzamento, não parece um time que é treinado há tanto tempo por um técnico tão bom quanto o Abel realmente é. E do outro lado, tem um Corinthians que jogando em casa costuma ser muito forte, está diante da sua torcida. E aí tem o cenário do campeonato em que a taça não é muito importante, mas o impacto do resultado numa final é. Porque se o Palmeiras perder, eu acho que o trabalho do Abel, que para mim é intocável no Palmeiras, então já estou deixando isso muito claro, vai ser questionado. E tem coisas que podem ser questionadas, para a gente entender se algumas decisões dele não têm sido as ideais ou se os jogadores não estão assimilando o que ele quer. Assimilado, né? E do outro lado, se o Palmeiras vira, o que não é nenhum espanto para quem tem, segundo nós aqui, 40% de chances, e quem assiste a gente pode discordar ou concordar, mas ninguém acha impossível a virada, é uma tragédia para o Corinthians. Permitiu o tetracampeonato em Itaquera. Já era se ele tivesse perdido esse jogo, já seria. Sem dúvida. Então, o jogo de volta ficou ainda mais temperado, ainda mais apimentado depois do jogo de hoje. Dá para dizer que depois do jogo de hoje, a responsabilidade do Corinthians aumentou? Ela já era maior. E ela aumentou ainda mais. A vantagem aumentou e junto com ela vem a responsabilidade. Eu concordo, porque agora a expectativa de todo mundo, dos torcedores corintianos, é que o time consiga ganhar o campeonato atuando dentro de casa. Eu estava pensando aqui, viu, Eugênio, para passar para você. Quando a expectativa estava maior em cima do Corinthians, foi justamente quando o Corinthians refugou, né? Nos jogos em que a expectativa era maior em cima do Corinthians, foi quando ele refugou na temporada. E quando precisou dar uma resposta, mas já sem aquela expectativa, aí o Corinthians deu resposta. Talvez não seja o melhor cenário, né? Mas óbvio que o torcedor está feliz da vida. E 1 a 0 é um baita resultado fora, encaminha bem aí o título. Por isso que eu acho que a grande chave para o resultado excelente que o Corinthians conquistou hoje teve aqui, ó, como tem aquela imagem do Abel assim, ó, a concentração, a força mental. O Corinthians foi para um jogo pressionado por ter sido eliminado da Libertadores, cansado, porque ele se desgastou muito na quarta-feira. Tem isso também. Na casa do adversário, um caldeirão. Palmeiras propõe um jogo inicialmente de muita intensidade, de muita velocidade, muito objetivo. E o Corinthians sabe tirar a velocidade do jogo, sabe trabalhar a bola quando ele tinha a posse de bola dela com calma, não fica nervoso, não rifa a bola, vai esfriando o jogo e trazendo o jogo para o que interessava a ele. Claro, sempre há algum risco de alguma jogada ou outra, mas ele consegue ter a tranquilidade e a força mental para conquistar um resultado acima até do que eu imagino fosse o próprio planejamento. Acho que o planejamento era não perder, ou no máximo perder de pouco para decidir em casa. Ele consegue a vitória, acho que vai além do que, inclusive, a torcida do Corinthians esperava para o jogo de hoje. Muito em cima de um equilíbrio emocional que talvez tenha faltado em alguns jogos importantes, quando ele tinha, contra o CV, por exemplo, né? Quando ele tinha, teoricamente, a questão de ser o protagonista do jogo. Além disso, você soma a essa questão uma nova organização tática. O Corinthians normalmente joga com o losango no meio de campo, e isso traz consequências sempre defensivas de dificuldade para o Corinthians, porque ele não tem o jogador para fechar o lado do campo. Então, ele tem o Garro com 2 atacantes por dentro. E ele sempre deixa o lateral adversário livre para subir para o ataque. Hoje, sem o Garro, o que ele fez? Ele abriu o Romero de um lado e abriu o Memphis do outro. Embora o Memphis não fosse exatamente um ponta, mas o posicionamento dele era mais aberto do que o normal, com o Yuri centralizado. Com isso, ele inibe a subida dos laterais do Palmeiras, de um lado ou do outro. Ele protege mais o seu próprio lateral. Se ele tivesse a liberdade para o Mike, no caso, Marcos Rocha no início, depois o Mike, né, que entrou ainda no primeiro tempo, para que ele pudesse dobrar com o Estevão, com liberdade para subir o tempo inteiro no ataque, ele estaria muito mais vulnerável defensivamente. Assim como do outro lado, se ele não tivesse o Romero a proteger ali o Mateuzinho, talvez o Palmeiras pudesse chegar mais vezes pelo lado do campo. Então ele consegue equilibrar também defensivamente com a mexida de tirar o Garro. Eu dizia durante a semana, né, a gente ficou lá na Neoquímica Arena durante quase todo o dia,
E havia muita questão, o Garro, talvez poupar o Garro hoje é mais importante jogar contra o Palmeiras. E eu entendi ao contrário, que era mais importante o Garro contra o Barcelona, porque o Corinthians tinha necessidade de buscar um resultado, do que contra o Palmeiras, porque contra o Palmeiras era sair sem ser vencido por um placar maior. Até porque é um jogador com o joelho desgastado e, gostem ou não, os jogadores se sentem menos seguros no gramado sintético. Sentem mais dores depois do jogo. Sim, sim, o Garro está com o joelho baleado já. Até nisso a estratégia funcionou corretamente. Você tira o Garro, ao tirar o Garro se permite abrir o Romero de um lado, o Memphis do outro, inibe a subida dos laterais do Palmeiras, equilibra mais o seu time e consegue um resultado acima do que todo mundo esperava, que encaminha mesmo, né? Uma final mais tranquila para o Corinthians. Vai jogar em casa com a sua torcida, no seu gramado, provavelmente aí sim com o Garro. Claro que não está decidido, mas é um passo muito grande para conquistar o título. Interessante que, conceitualmente, se a gente falar assim, o técnico poupou um meia e colocou um atacante. Você fala, nossa, ele colocou o time mais para frente. Pois é. No fundo, ele transformou o Corinthians em mais competitivo. Até porque o Romero marca muito mais que o Garro. Então, competitivamente, foi uma opção interessante e inteligente, porque se ele quisesse só ser conservador, ele podia preservar o Garro e colocar o Bidon, por exemplo, e fazer o meio-campo mais encorpado, mas era importante ter o Romero. E aí ele deixou o Romero para fazer essa volta de um lado, e como o Memphis até voltou, voltou para buscar a bola bastante, foi um jogo inteligente do Memphis hoje. Mas do outro lado, ele manteve o José Martínez marcando pela esquerda, porque era o lado do Estevão, ao lado onde depois foi cair o Mike. Então ele conseguiu usar o Angileri para fazer o Martínez para fazer uma dobra com o Angileri e ter o Romero sempre que preciso voltando para ajudar o Mateuzinho. De fato, foi um Corinthians mais compacto defensivamente. E o Memphis, só por ele estar um pouco mais aberto, ele inibe um pouco a subida do lateral. Óbvio, porque ele não vai deixar sozinho. E o Abel, e aí tem que pensar muito na maneira como o Abel vê o jogo. O Abel, na dúvida entre ousar e não ousar, 80% a 90% das vezes ele não ousa. Isso. Pode pegar a semifinal contra o São Paulo. Todo mundo sabe que a pior saída de bola do São Paulo é o Arboleda. E o Abel sabe disso. Ele deixou isso implícito na entrevista coletiva pós-jogo. Uma saída de bola com bastante problema. Ele tinha medo que saísse o lançamento longo para o Caleri, que ganhava as bolas de costas em vários momentos. Então o que ele fazia? Ele fazia com que os jogadores do São Paulo tocassem a bola para o Arboleda. Em vez de pressionar na área, ele esperava com os jogadores um pouco à frente da linha do meio de campo, fazendo uma marcação meia pressão, para roubar a bola ali, com medo de que as linhas avançassem muito e ficasse o Caleri num bicão, ali maluco da defesa do São Paulo para frente. Porque na dúvida, ele apostou em ser mais conservador do que arriscar uma marcação mais alta, com boa chance de dar certo no Arboleda. Hoje ele fez a mesma coisa. Ele, então, na dúvida se o lateral vai sair ou não vai sair, onde tem o Memphis, ele segura um pouco mais. A não ser que o jogo peça isso, que o resultado esteja ruim, alguma coisa assim. E eu não sei se o Ramon teve essa leitura, porque os treinadores precisam pensar, tentar pensar como os seus colegas pensam. E os seus colegas que estão do outro lado precisam, às vezes, surpreendê-los. O Abel não teve nenhuma surpresa hoje. A surpresa foi exatamente a entrada do Romero, que não é, na verdade, uma coisa tão... eu acho que ele é subaproveitado, inclusive, no elenco do Corinthians. Várias vezes eu falo, não é para jogar com trio. A gente falou isso, inclusive, antes do jogo da Libertadores, para entrar com o Romero pelo lado. Embora ele tenha jogado mal contra o Barcelona, né? Com 30, ele jogou uma hora contra o Barcelona e jogou mal, né? Hoje ele fez um bom jogo, mas um jogo mais sem bola do que com bola. Mas hoje é com uma outra... Então tá aí, né? Um pouco do que rolou, um pouco do que foi comentado. Infelizmente a gente tem que diminuir a tela para não dar direitos autorais ali do jogo, né? Mas é interessante ver como o Corinthians se comportou bem, apesar de sofrer uma pressão gigantesca, o que já era esperado, convenhamos, já era bem esperado essa pressão aí do Palmeiras, até porque joga em casa e quando tá em casa eles são bem ofensivos, né? Contra o Timão não foi diferente, mas o Corinthians conseguiu se segurar, conseguiu ficar atrás ali, tentar sair no contra-ataque, achou uma bola ali com o Yuri e é isso. Saiu com um resultado muito positivo, porque você voltar para a Neoquímica Arena podendo empatar o jogo num estádio difícil, onde dificilmente o Corinthians é derrotado. Então assim, o Corinthians tem pouquíssimas derrotas na Neoquímica Arena. Isso traz uma grande esperança, uma grande expectativa para o jogo da volta. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!